eu nasci nesse ambiente e eu comecei a vomitar. Tudo que eu comia, eu vomitava. E a minha mãe já não sabia mais o que fazer. E ela dava peito, eu vomitava. Dava leite, eu vomitava. Nada parava no meu estômago. E eu fui secando. Bateu no meu pai, disse que a roupa dele era branquíssima. Não havia nenhuma mancha, nada nessa roupa dele. Era uma roupa muito, muito bonita, parecia de linho. Sentado perto do meu pai, ele falou: você tá triste, não é? Meu pai falou: sim. Ele: você tá triste por causa da tua filha. Aí ele: como é que você sabe? Ele falou: eu quero te dizer algo. Existe um vestido da tua filha que foi enterrado. Você precisa desenterrar. Ele disse: aonde está esse vestido? A pessoa pegou no varal da tua casa. Ele está no cemitério, nesse lugar. E o meu pai falou assim: mas como pode alguém fazer isso? A profeta falou assim: oi pastora, tudo bem? Acabei de ver a senhora. Eu falei: como assim? A senhora não me conhece? Ela falou: irmã, tô te vendo com um varão nos braços. Eu falei: irmã, a senhora deve estar vendo outra pessoa que meu marido disse que não quer mais. Ela falou: Deus vai mudar o coração dele, porque esse varão precisa nascer. Senhor, nós te louvamos pela vida da tua filha, por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer na vida dela. Usa a tua filha, Pai, com porção dobrada do teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco e a tua voz seja audível ao nosso coração. Convém que o Senhor cresça, que nós venhamos a cada dia mais diminuir para nós mesmos, que o Senhor possa usar a tua filha com graça, sabedoria da mulher de Provérbios 31. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Falei com o meu esposo hoje. Como é difícil preparar o testemunho de vida. Eu prefiro ministrar louvor, porque mexe com muita coisa dentro da gente quando a gente está preparando isso, porque é muitas lembranças, há muitas coisas que aconteceu no passado que muitas das vezes a gente não gosta nem muito de lembrar, não é mesmo? Mas enfim, eu estou muito feliz de estar aqui mesmo assim, porque como é bom e é privilégio para nós falarmos do que o Senhor fez nas nossas vidas, não é? Eu acho que é um privilégio para nós contar um testemunho e saber que Deus se moveu na nossa vida. Eu gostaria de ler um versículo antes de começar. É no Salmo 26, na segunda parte do verso 6, que diz assim: e do teu altar, Senhor, me aproximo para fazer ressoar hinos de gratidão e relatar todas as tuas maravilhas. Ó Senhor, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde reside a tua glória. Essa aí é a pastora Júnia. A pastora Júnia ama a casa de Deus. Eu amo entoar hinos de gratidão e louvor. Eu fui criada para isso. Eu amo estar no lugar aonde reside a glória do Senhor. Eu não sei viver longe da casa de Deus. Já tentei por um pouco tempo. Deus me mostrou e eu percebi logo já de cara que no mundo não há lugar para mim. Aquele lugar não me pertencia, não me completava. E os meus pés foram criados para andar em retidão. E é sobre, quando fala no meu testemunho, não tem como eu não começar do inicinho. Porque a minha vida, já desde o ventre da minha mãe, houve livramento. O diabo quis semear minha vida desde o ventre da minha mãe, porque ele sabia onde eu ia chegar. Mas os planos dele foram frustrados. E é por isso que eu estou aqui, com essa família linda que Deus me deu, que eu tenho o privilégio de poder estar contando o meu testemunho. Eu até falei com meu marido assim: nossa, vai pra internet isso? Eu não quero não. É algo muito pessoal, é algo muito familiar, mas enfim, eu tô aqui porque o Senhor me enviou. Tudo começou com meus pais. Meu pai é descendente de italiano, branco, do olho azul. E a minha mãe, ela é descendente de índios. Então ela é bem morena. Uma morena linda, maravilhosa, que tá lá na glória me esperando. E a minha mãe, ela, após perder os pais, perdeu o pai primeiro e depois, logo em seguida, perdeu a mãe. Ela foi criada pela irmã. E ela, depois da mãe ter falecido, essa irmã foi que criou ela. E teve muitas coisas que aconteceu, muitos maus tratos. E a minha mãe resolveu fugir. Entrou debaixo de um banco, de um trem, fugiu para Belo Horizonte, com um endereço nas mãos, que era de um lugar onde conseguia emprego. Ela
desceu bem ali na Praça 7, para quem conhece Belo Horizonte, na estação da Praça 7. E ali a minha mãe foi direto para esse endereço, sem saber aonde é. Ela foi questionando. E foi muito interessante porque debaixo do banco passava um homem recolhendo os tickets, né? Como todo trem. E ela escondida debaixo do banco. Esse homem viu ela e ela disse que havia um senhor bem velhinho sentado do outro lado. E o homem falou assim: pra que você está escondendo? Cadê seu ticket? Próxima parada você vai descer, se você não tiver o ticket. Aí o senhorzinho que estava do lado virou para ela e falou assim: não, ela é minha neta, ela ama brincar debaixo dos bancos. Ele falou: senta aqui, mocinho, aqui. Senta aqui perto de mim. Ele já foi. A minha mãe sentou no outro banco assim. Ele falou: você tá fugindo, né? Ela foi e contou para esse homem o que estava acontecendo, e esse homem ajudou ela a chegar até a Praça 7. Chegou lá, ela foi até esse lugar de emprego e ela trabalhou por muitos anos com limpeza de casa, foi babá, e em vários lugares. Acabava serviço numa casa, ela ia para outra, e assim era a vida da minha mãe. E meu pai, ele residia em Sabará, Minas Gerais. E o último lugar da minha mãe trabalhando com isso foi em Sabará. Ela foi enviada para Sabará para ser babá de uma família. E quando chegou lá nessa casa, eles não davam nada para minha mãe comer. E minha mãe foi passando mal de fome. E ela costumava andar na porta lá de casa, da casa onde ela trabalhava, e conheceu meu pai, que todo dia pagava um sanduíche para ela. E nesse do pagar sanduíche, ele apaixonou pela minha mãe, pediu minha mãe em casamento e se casaram. Tiveram Jaqueline, tiveram Janice, e depois de 8 anos da Janice nascida, veio eu, pra glória de Deus. Mas durante o parto da minha mãe, quando a gente tem propósitos na vida, o diabo tenta desde o início abafar aquilo. E minha mãe chegou com alguns problemas de saúde no médico. A médica foi olhar a minha mãe, fazer o toque, e a enfermeira entornou um produto que não deveria ter entornado nas luvas da médica. E a médica estava ali com a mão no lugar. E no que ela foi pedir, ela derramou o produto, e esse produto entrou na luva da médica. E a médica xingou ela toda, falou que eu poderia ter problemas por causa disso, e enviou minha mãe para ser tratada em BH. Então o parto da minha mãe, das minhas irmãs foram em Sabará, mas o meu foi em BH, que tinha mais condições. E eles falaram pro meu pai, falou: olha, alguma coisa vai acontecer com a menina, porque esse produto, aonde ele caiu, o útero pode ter chupado. E no que o útero poder ter chupado, vai passar para essa criança. E nasci em BH, e o meu pai do lado de fora, porque naquela época não podia entrar, meu pai do lado de fora, ele era fumante e bebia. E o meu pai falou: Senhor, se o Senhor trazer minha filha perfeita para mim, eu paro de fumar. E aí diz a minha mãe que quando eu nasci, ele abriu tudo assim para me ver. E a única coisa que eu tinha foi do produto, foi as manchas na pele. Eu não tive nada, não tive problema nenhum. O útero somente chupou, e aonde eu encostei no útero, ali ficou. Hoje aqui os médicos falam que é mancha de nascença, mas não é, porque meus filhos nenhum herdaram. Meus filhos nenhum tiveram, graças a Deus, porque no Brasil você sabe como é que é. Lá tem como diz, um típico, eles fazem como que eu vou falar, pessoa bonita, né? Tem um padrão de mulher bonita, estereotipo, né? E eu não me achava aquilo. Sofri muito bullying por causa disso, mas Deus teve um plano em todas as coisas. E somente isso que eu tive. Cheguei em casa com uma irmã de 10 anos e a outra de 8, uma maravilha. Vivíamos em um beco, eu digo isso porque era realmente um beco. Era meu vô na frente, aí você entrava numa estradinha que você não podia nem abrir os braços assim, você entrava. Tinha meu tio de um lado, aí você andava mais um pouquinho, tinha minha tia do outro. Andava mais um pouquinho, era minha casa, e lá embaixo era de uma outra tia. Então era um beco cheio de porta, e cada porta tinha sala, cozinha, banheiro, e vivia todo mundo assim junto. Era um inferno a nossa vida. Resumindo, né? Essa é a palavra. E quando eu cheguei em casa, depois do hospital, a família, só para vocês entenderem o contexto, ninguém da minha família, do meu pai, gostava da minha mãe, porque a minha mãe era escura. Então era uma perseguição maluca com a minha mãe pela cor da pele. E tinha uma tia que ela queria por tudo matar a minha mãe. Ela não aceitava negro na família. E ela tentou uma vez matar minha mãe antes de me ter. Ela tentou matar minha mãe com um facão. Minha mãe estava grávida de gêmeos. Ela perdeu por causa dessa tia minha
menina tentando matar ela. Ela correu muito, ela pulou, ela caiu de barriga. Ela ia matar minha mãe, realmente. Quem segurou a minha tia foi a minha mãe. Então esse era o contexto que a gente vivia. Era racismo. A única pessoa que gostava da minha mãe era a minha avó. Que eu tenho ela assim, se eu fechar o olho eu consigo enxergar ela direitinho, porque ela tinha um carinho muito grande comigo. Então eu nasci nesse ambiente e eu comecei a vomitar. Tudo que eu comia, eu vomitava. E a minha mãe já não sabia mais o que fazer. E ela dava peito, eu vomitava. Dava leite, eu vomitava. Nada parava no meu estômago. E eu fui secando. E eu era recém-nascida. Minha mãe ficou preocupada. Fez de tudo e nada. Levava no hospital, dava os remédios, nada resolvia. A única coisa que parava às vezes era um pouquinho do leite materno, mas assim mesmo eu vomitava. Foi quando meu pai indo pro trabalho dele, chegou nesse trabalho, ele voltava de ônibus e no que ele voltou de ônibus, muito triste, ele abaixou a cabeça e meio que cochilou. Aí um senhor veio e cutucou meu pai, bateu no meu pai, disse que a roupa dele era branquíssima, não havia nenhuma mancha, nada nessa roupa dele. Era uma roupa muito, muito bonita, parecia de linho. Sentado perto do meu pai, ele falou: "Você tá triste, não é?" Meu pai falou: "Sim." Ele: "Você tá triste por causa da tua filha." Aí ele: "Como é que você sabe?" Ele falou: "Eu quero te dizer algo. Existe um vestido da tua filha que foi enterrado. Você precisa desenterrar." Ele disse: "Aonde está esse vestido?" "A pessoa pegou no varal da tua casa. Ele está no cemitério, nesse lugar." E o meu pai falou assim: "Mas como pode alguém fazer isso? Qual é o cemitério?" Esse homem falou para ele: "O cemitério." Aí ele olhou para o lado assim e falou: "Como pode?" Quando ele voltou o olho, o homem não estava lá mais. E meu pai chegou em casa apavorado e contou para minha mãe. Minha mãe falou: "Então vamos lá, você vai lá enquanto eu cuido dela, porque nada para dentro do estômago dessa menina. Vai acabar perdendo a Júnia." Aí meu pai foi e encontrou o vestido exatamente no lugar onde estava. E aquele vestido foi desenterrado. E minha mãe conta que tudo que eu mamava parava no estômago depois disso. Só que teve um problema. O leite da minha mãe vinha com tanto hormônio que os meus cabelos começaram a crescer. Minha mãe disse que parecia um macaco. Quando eu saía assim, todo mundo nem conseguia olhar pra mim de tanto cabelo que eu tinha. Aí foram descobrir, era o leite da minha mãe. Eu não pude amamentar mais. E aí, graças a Deus, depois disso, todo o alimento foi parando no meu estômago. Isso eu chamo de livramentos do Senhor, para que eu pudesse viver e estar aqui hoje. Eu já falei que a vida da gente ali naquele beco era horrível. E foi engraçado que eu achei essa foto lá em casa. Sou eu. E eu tô sentada no beco. E esse dia aqui, meu pai escreveu aqui atrás: "Casa do vovô", porque era a casa do meu avô, era na frente. Dia 27 de abril de 81, idade 3 anos e 3 meses. Foi o dia que eu dei o meu primeiro sorriso, porque eu tava indo embora para Belo Horizonte. Eu vivi 3 anos naquele lugar e 3 meses de inferno absoluto. Eu não sorria. Minha mãe falava que você podia plantar bananeira, que eu não sorria. Mas no dia que meu pai colocou tudo na caixa e falou: "Vamos para casa em BH." Eu lembro que o chão era de cimento, tudo era assim, sem porta, era tudo cortina. Mas meu pai resolveu ir quanto mais rápido possível, porque nós estávamos sofrendo naquele lugar. Então meu tio falou: "Nossa, a Júlia tá tão linda que eu vou tirar a foto." Essa aqui não foi a única não, tem várias lá em casa. Mas eu trouxe essa porque ela é muito especial para mim. Foi o primeiro dia que eu sorri na minha vida. 3 anos e 3 meses. É por isso que hoje eu não paro de rir. Porque eu tenho motivos de sobra para rir. Porque o Senhor é bom. Amém? Então em 81 eu fui para BH. E lá em BH minha mãe começou a sofrer com meu pai. E ela conheceu uma moça no bairro que viu minha mãe chorando. E ela chegou perto da minha mãe e falou: "Eu tenho uma solução para você. Seu casamento não anda bem." Meu marido é muito grosso, muito estúpido. E às vezes é difícil. Ele trabalha em São Paulo. Ela falou: "Eu tenho um caminho certo para você. Se chama Jesus. Você quer ir na igreja comigo?" Aí minha mãe foi. E eu lembro desse dia até hoje, porque eu fui junto. Eu era pequena. As minhas irmãs eram mais velhas, então ela me carregou para a igreja. E ali a minha mãe aceitou Jesus. Eu não, porque eu não tinha muito conhecimento. Eu tinha na faixa de uns 5, 6 anos. Então foi quando a minha mãe se converteu. E a minha mãe foi guerreira o tempo inteiro, pregando dentro de casa. Aí foi convertendo a Jaqueline, a Janice. E quando eu cresci um pouquinho, eu comecei a ouvir vozes que diziam que eu não era nada, que eu não ia ser ninguém,
que eu não prestava para absolutamente nada e que eu não ia dar em nada, que eu era burra e que eu não ia conseguir fazer absolutamente nada. Eu estudava livros e livros, tinha tudo na memória. Quando eu chegava na frente da prova, eu tinha tanto medo daquelas vozes que na hora que eu ia fazer a prova, tudo, completamente tudo, sumia da minha cabeça. E eu só sabia chorar em cima da prova. E eu perdi um ano por causa disso, por causa dessas vozes. Você não é ninguém. Eu falei, mãe, eu tô escutando vozes. E a minha avó, ela morreu disso também, de tanto ficar doida, de tanto ouvir vozes. A minha avó morreu com loucura. E a minha mãe falou, não, eu não aceito isso. Eu vou te levar pra igreja. E lá você vai conhecer quem vai tirar essas vozes da sua cabeça. Assim como tirou da minha também. Eu não sabia que a minha mãe escutava vozes. E aí chegou lá naquela igreja, era um culto de quinta-feira. Pastor Alcides, que eu me lembro. Ele estava pregando e parecia que ele estava contando a minha história. E eu, no final, ele perguntou se eu queria aceitar Jesus. Aceitei, porque eu queria muito que aquela voz desaparecesse. E no dia seguinte eu fui para a escola e eu ficava, porque a voz sumiu. A partir daquele dia que eu aceitei Jesus, nunca mais aquela voz veio na minha cabeça mais. Era voz audível, eu não estou falando de uma voz de pensamento, era vozes mesmo falando no meu ouvido. E ali eu aceitei Jesus e aí eu comecei a perceber a perseguição do meu pai contra a gente, porque era a gente cristã e ele não. Então meu pai, ele demorou 10 anos para se converter, depois que a minha mãe converteu. Quando foi aos 15 para os 16 anos, eu num acampamento de carnaval, ou seja, minha mãe conheceu com 6 anos, eu estava com 6 anos quando ela conheceu Jesus e quando eu estava com 16, o meu pai conheceu Jesus, aceitou Jesus exatamente no dia que a gente estava fora. Ele escolheu um dia que a gente não estava lá para ele aceitar Jesus. E minha mãe logo depois disso pediu ele para levar ela em Sete Lagoas, que ela queria contar pra gente que ele tinha aceitado Jesus. E aí, quando eu vi meu pai chegando no acampamento, eu fiquei na maior felicidade. Falei, meu pai aceitou Jesus, eu não acredito. Eu abracei ele toda molhada de piscina. Falei, pai, por que você aceitou Jesus quando a gente tá fora? E meu pai era assim, gente, ele falava que a minha mãe tava namorando com um pastor. Então, na hora que a gente saía, vai namorar com o pastor, vai lá. Aí eu ficava assim, mãe, a senhora vai? Ela, vou. Porque na hora de ir pro céu, é eu que tenho que dar conta de tudo, não é? Eu não dependo dele para ir pro céu. Se ele quiser, ele vem atrás. E aí, a gente ia de ônibus. Aí, quando eu percebi, meu pai tava levando a gente pra igreja, deixando a gente na porta, e eu falava assim, poxa, pai, você vem até a porta e não vai entrar, não? Aí ele, hoje não. Aí eu falei, tá bom, pai, tchau. Lá dentro é bom. Aí eu falava assim com ele e saía correndo. Aí um dia eu tô vendo que ele deixou a gente, fingiu que foi embora, mas não foi. Ele ficou sentado lá onde fica o berçário, lá atrás. Aí eu falei, mãe, pai tá lá no berçário. Deixa Deus agir, minha filha. Aí outro culto, eu vou entrar, mas eu vou ficar ali na última fila. Aí eu falei, mãe, ó, do berçário, ele foi pra última fila. Aí, e minha mãe era assim, gente, ela entrava na igreja e falava, você já tomou água? Já fez xixi? Porque a partir do momento que a gente subia ali, aquela escada pra cima, é reverência ao Senhor. Eu não quero conversa, eu não quero pergunta, eu não quero pedido pra ir no banheiro, nem pra beber água. Então, na hora que você subir aquela escada, você está entrando na casa de Deus. É reverência. Você não vai andar para lugar nenhum. Irmãos, eu sentava tão dura que ali eu dormia. Só fazia assim e dormia. E você acha que seu filho não está escutando dormindo? Está escutando tudinho. Subconsciente tá ali, ó. Deus trabalhando. E assim meu pai sentou na última fileira. Quando eu fui ver, mãe, ele não tá na última fileira não, onde que tá pai? E eu ficava caçando, meu Deus, pra procurar meu pai. Aí eu procurava, ele tava numas filas perto da gente. Aí eu falava assim, vem cá. E ali ele ficou. E quando eu saí pro acampamento de carnaval, meu pai aceitou Jesus. Aí a minha mãe, eu lembro disso até hoje, ela comprou uma plaquinha, Geraldo vai lembrar, e pregou na porta lá de casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Éramos todos de Jesus. E eu aceitei Jesus, né, com 10 anos, me batizei aos 11 anos, passei pelas águas, mas aos 18, 19 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor. Cheguei às amizades, as más amizades começou a me corromper, mas eu me corrompi de uma certa forma. Eu corrompi assim de um jeito bom. Eu tinha muito temor, eu tinha medo. Aonde eles me levavam eu falava,
E eu me sentia totalmente... Eu não encaixava naquilo. E aí me levava para outro lugar e eu, nossa, que coisa horrorosa. E ali eu fui ficando. Até que eu voltei para os caminhos do Senhor em 1998. E foi por causa... de uma cura que houve na minha casa. Aí é um testemunho que eu tenho que dar. O Senhor me pediu muito para contar esse testemunho para vocês. Foi o que me fez voltar para os caminhos do Senhor, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. O Andrei começou com uma manchinha aqui assim no pescoço. É meu sobrinho, para quem não conhece. Hoje ele já passou o Army, ele já tem uns 28 anos. Não é, Fabrício? É. Ele tem uma manchinha, ele teve uma manchinha aqui, e daquela manchinha começou a crescer um caroço. Aí a gente achou que era cachumba. Nossa, o menino pegou cachumba. Só que aquilo não parava de crescer. Foi crescendo, fui empurrando a cabeça dele. Foi empurrando, e a cabeça dele ficou assim. E a bola era exatamente desse tamanho que tá minha mão aqui. Aonde ele ia, ele ficava de costas assim. Porque a bola não deixava ele ir pra esse lado. Eu levava ele para brincar no parquinho, todo mundo corria, porque achava que ele tinha problema. E aquilo era assim grande, com uma mancha vermelha bem em cima aqui. E passou alguns dias assim, Jaqueline resolveu levar ele no médico. E o médico falou com ele, é um câncer e nós vamos ter que fazer uma biópsia. E os exames de sangue estão constando, é tudo que a gente, para ser um câncer, mas a gente tem que tirar um pedaço. E aí a igreja que a minha mãe frequentava naquele momento, foi para dentro da minha casa. Eu chegando da faculdade, meu pai me buscou, aí eu cheguei. Para me chegar mais cedo, ele foi me buscar. Aí na hora que eu cheguei, aquele senhor estava com o André em cima da mesa, esse pastor, e ele botava a mão no caroço dele assim e falava, Senhor, tira esse caroço em nome de Jesus. Eu estou ungindo no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aí foi orando, e eu do lado de fora com os braços cruzados, falei, Pai, por que você não me deixou na faculdade? Eu vinha de ônibus, a casa tá cheia de gente, eu quero chegar lá. E não queria encontrar ninguém. Foi aí que eu entrei naquele quarto e eu comecei a sentir a presença do Senhor naquele lugar. E eu falei, Pai, que é isso? Ele falou, o que, minha filha? Ele me abraçou assim por trás. Eu falei, que é isso que eu tô sentindo, Pai? Ele falou, eu tô sentindo a presença de Deus, eu não sei o que você tá sentindo. Você tá passando bem? Eu falei, Pai, E meu pai converteu e eu saí. É engraçado, né? Aí eu tô sentindo a presença do Senhor. Se você estiver passando mal, você me fala. Eu falei, Pai. Aí ele falou, deve ser o que eu tô sentindo, você tá sentindo a presença de Deus. Aí eu dentro do meu íntimo falei assim, se o Senhor realmente existe, o meu sobrinho vai ser curado com essa reunião. Aí eu não contei pra ninguém aquilo que eu pedi, e quando foi no outro dia de manhã, eu já acordava pra cuidar dele, porque a minha irmã ia trabalhar. Aí eu falei, André, onde você tá? Tô aqui assistindo televisão. Aí eu fui. No que eu fui, ele tava com as perninhas assim na cama e a cabeça dele reta. Eu olhei a cabeça dele reta e falei, André. Aí ele virou pro lado que ele tinha um caroço. Foi, tia. Eu falei, eu não acredito. E eu dei pra trás. Corri atrás da minha mãe. Falei, mãe, você viu o André? E ela falou, não. Onde que ele tá? Eu falei, tá lá. E a senhora precisa ver, porque nem eu tô acreditando. Ela falou, o quê? Eu falei, o caroço sumiu. Minha mãe saiu com as mãos cheias de sabão. O quê? Ela saiu com as mãos toda ensaboada de sabão e foi correndo. Ele estava na cama, completamente curado. E eu fiquei maravilhada e eu falei, mãe, quando que vai ser a próxima reunião nessa igreja? A minha mãe falou, sábado tem culto de jovens. Eu levo, sei lá. Eu penso, eu vou te levar. Eu falei, eu quero estar lá com esse povo. Eu quero conhecer esse povo. E ali eu fui. E tinha uma inscrição para um carnaval, um retiro de carnaval. E eu fui nesse carnaval. Quem estava fazendo a inscrição? Geraldo. Ele estava preenchendo esse papel. Só que ele olhou para mim, eu estava com o André. Ele achou que eu era a mãe dele. Nossa, que menina bonita, mas já tem marido. Esse marido é marido de sorte. Já tem até um menino, nossa. E nem olhou pra mim direito. Aí a minha irmã, pode colocar o nome da minha irmã aí, Geraldo, que ela vai nesse acampamento de carnaval. Nem ela foi, a mais velha. Ela que pagou pra mim, que eu falei que não tinha dinheiro, aí ela foi e pagou. E a Janice, ela falou, pode pagar pras duas aí, que a Janice tava ruim naquela época, querendo sair dos caminhos. Disse, ó, eu vou pagar pras duas aí. Pode colocar aí, Geraldo. Vem cá, Júnior, deixa eu te apresentar pro Geraldo. Aí eu falei, não, eu tô aqui com o André. Aí eu tô aqui com o André, peraí. Aí ela
ela chegou, vamos menina, esse rapaz é bonito, vamos lá. Aí ela chegou, falou assim, ô Geraldo, essa aqui é minha irmã. Aí eu, prazer. Olhei, Andrei, nem bola eu dei pra ele. Aí ela chegou lá em casa e falou, nossa, você não deu a mínima, o cara mais bonito da igreja. Você tem que olhar pra ele, é da sua idade. Eu já sou cara, você tem que pegar ele, porque ele é muito bonito. Eu falei, não vou, não quero. Eu vou nesse carnaval lá, mas não é pra isso não. Aí fui nesse carnaval, o Geraldo tava lá, o retiro, né? Aí tinha aqueles jogos de futebol igual o nosso, sabe? Aquela farra toda. E as mulheres ficavam lá, torcendo pra ele, e ele lá no gol, tentando segurar a bola. Eu falei, nossa, mas que bobeira ficar gritando o nome do cara, que coisa mais ridícula, né? E eu não dava a mínima. E as mulheradas lá, e eu, nem bola dava. E ele olhava exatamente pra mim, porque eu não dava bola. Aí, um dia, a gente recebeu a ministração e tudo, tava todo mundo batendo papo em volta da piscina. Eu escuto uma voz, pela primeira vez, depois que eu aceitei Jesus. A voz falava assim, você vai no telhado daquela casa ali, porque lá em cima o teu varão está. Falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí, mais uma vez, vai lá em cima pra orar, porque o teu varão tá lá em cima. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, essa casa tem telhado? Ela tem. Como é que sobe lá? Ela falou, uai menina, não sei, vamos por trás da casa, vamos ver se tem uma escada lá. Eu falei, Deus me mandou subir naquele telhado, você acredita? Ela falou, sério? Eu falei, sério? Você me leva lá? Aí a menina, levo, vamos lá, vamos caçar um jeito de subir lá. E chegou lá, tinha uma escadinha perfeita, de cimento assim, subia lá. Falei, que legal, eu nunca vi telhado assim, fui subindo. Quando eu cheguei lá, 2, ele mais um, tava orando junto assim, um fogo descendo. Aí eu falei, qual dos 2? Aí eu falei, bom, vou orar. Falei, vamos orar com a menina? Aí ela, você tá estranha. Eu falei, não, vamos orar. Já que eles estão orando, vamos orar aqui no cantinho. Aí eu fui orar, aí nós estamos lá orando. Aí eu tô vendo uns passos chegando. Falei, gente. Aí ele chegou, né, daquele jeito. Podemos orar junto? Aí eu falei, sim, pode. Aí ele me deu a mão assim e apertava, né? E apertava a minha mão. Eu falei, Senhor, será que é isso? Aí na hora que acabou a oração, ele falou assim, nossa, vou pedir vocês ajuda em oração aqui pro irmão, ele é missionário, tá indo embora agora, não sei aonde, e a gente tá aqui orando e tal. Eu falei, o irmão tá indo embora, então não é ele. Eu falei, sobrou esse, né, mas amém, né. Aí eu falei, é bem o cara que a minha irmã falou, ok. Aí acabou o acampamento e eu lá dentro do ônibus eu fiquei observando e pá, e pum. Chegou na porta da igreja, eu esperando meu pai com a mala lá fora, pro meu pai passar pra me pegar ele. Você quer uma carona? Eu falei, não, tô esperando meu pai já tava indo buscar. Aí ele parou do meu lado assim, Júnior, né? Aí eu, Júnior, você gosta da minha cara? Aí eu, eu tô perguntando. Não, e ele falava assim, eu tô perguntando, você gosta da minha cara? Aí eu, gostei! Aí ele, gostei. Eu falei, gostei. Aí ele, que bom. E se eu te falar que você vai ter que aguentar essa cara pro resto da sua vida? Eu fiz assim. Aí eu, como assim? Aquele dia que a gente tava orando no telhado, Deus me falou que você era pra mim. Eu falei, Aí eu, Deus me falou também. Aí ele, eu posso ir na sua casa lá, conversar com os seus pais? Aí eu, pode. E assim foi. No segundo dia lá foi ele na minha casa. Seu Jordelino, Dona Zina, eu vim aqui pedir a mão da sua filha em casamento. Aí meu pai, não, mas é bom a gente conhecer melhor, né? Meu pai, bom a gente se conhecer melhor e tudo. Aí ele, então tá bom. Ficamos 4 meses juntos e aí decidimos casar. 4 meses. Decidimos casar e aí ele falou pra mim, eu vou pros Estados Unidos, vou trabalhar por 1 ano, vou conseguir dinheiro e volto pra gente casar. Ficou mais 4 meses lá. No final do quarto ele falou, não aguento mais. Sozinho não dá. Eu preciso te buscar. Eu falei, então vem, a gente casa e eu volto com você. E a gente trabalha 2 anos e volta. Estou aqui há 25 anos. Então foi dia 26/7/99. Nós firmamos o nosso compromisso em cima do monte. Em 2000, dia 5 de abril de 2000, nós chegamos nos Estados Unidos. E aí começamos a nossa vida de casamento. Com a graça de Deus, ele não era pastor, viu, gente? E detalhe, desde pequena, eu falava com a minha mãe lavando roupa, eu ajudava ela rodando a água no tanque, né? Eu ficava assim, me molhando toda. Aí eu falava assim com ela, eu vou casar com um pastor.
Aí a minha mãe, sério? Eu vou morar nos Estados Unidos. Eu vou ver muita neve, mãe. E ela falou, sério, filha, é mesmo? Eu vou trabalhar para comprar seda javanesa pra senhora. Era todo dia assim, lavando roupa. Eu, mãe, ela, oi, eu vou casar com um pastor. Vou morar nos Estados Unidos. Sempre declare na vida dos seus filhos aquilo que você deseja para eles. Para que eles possam crescer com isso na mente. Você vai ser inteligente, você vai ser alguém na vida, sabe? Porque tudo aquilo que a gente profere, a gente alcança. Se você deseja algo, fala o que você quer. Eu casei com ele, ele não era pastor. Chegamos aqui com 3 meses, né, amor? Fomos para a escola para ser pastores. Eu não aguentei ficar nem 6 meses, porque a gente passou uma luta no dinheiro, né, Bê? Eu apoiei ele para ele continuar o ministério. E aí começou a nossa luta, é onde entra a maior parte do meu testemunho, que foi 2003 para 2004. Eu engravidei sem saber. E eu trabalhando, carregando peso. E quando eu fiquei sabendo, 3 dias depois eu perdi o bebê. Eu tive um aborto natural. No meio da sala da médica eu comecei a sangrar sem parar. A minha amiga que trabalhava comigo me ajudou. Eu chorava muito, no desespero. Minha família inteira já sabia que eu estava grávida. E eu descobri que eu estava perdendo. Aí, quando foi em 2005, engravidei novamente. Claro, você fica com o útero totalmente limpo. Rapidinho você consegue ficar grávida de novo. Eu fiquei grávida quando foi com 3 meses. Eu estava com meu bebê com 3 meses. Uma mulher grávida de 9 meses bateu o carro na minha traseira. E o meu carro estava parado. O impacto me entrou para dentro do banco. E eu estava sem cinto. E eu perdi. Eu comecei um processo de perda. Demorei 15 dias para colocar o bebê para fora. Foi minha segunda perda. E foi a pior para mim, porque eu fiquei 15 dias tendo contração dentro de casa. Nessa época a Zitinha morava comigo. Ela viu a tristeza que nós passamos, né? E foi bom que a Zi estava morando comigo nessa época, porque ela faz da tristeza alegria, né? Então ela me fazia rir no meio da tribulação. E foi uma bênção na minha vida, porque um dia eu estava chorando com contração e ela rindo, passando vassoura. Ela era assim. E ela passando a vassoura, ela falava pra mim assim, nossa, casinha toda no lugar, né? Daqui a pouco não tem uma almofada em cima do sofá. Esse negocinho aqui vai estar quebrado. E ela começava a rir, fazer piada com a coisa. Eu falei, Zia, eu tô acabando de perder um bebê. Júnior, você vai ter muito mais do que você perdeu. Eu falei, será, mana? Ela falou, você pode escrever, você vai ter mais do que você perdeu. E ali eu comecei um processo, Deus começou a me quebrar, me amassar, me quebrava de novo. E eu falava, Senhor, eu não quero mais. Eu decidi não querer mais. Eu não quero mais, eu quero te adorar. E eu ia para a igreja para trabalhar para o Senhor. E chegou no ano novo, eu cheguei na igreja, eu falei com o pastor, nós todos na reunião, eu falei com o Senhor, falei, Deus, essa época eu tinha trago minha mãe estava comigo, e a gente junta, minha mãe, você tá muito triste, filha? Eu falei, não, hoje eu não tô triste, eu vim para agradecer, mas seu ano foi tão ruim, né, filha? Mas Deus vai te dar na hora certa. Eu falei, mãe, eu não tô pensando nisso não, eu vim aqui só para agradecer. Eu agradeci ao Senhor, falei, Senhor, muito obrigado pelo ano, pelas perdas que eu tive, obrigado por tudo. E ali, eu sentada ainda, o pastor deu um grito e começou a entregar a profecia. E ele falando que Deus ia abrir a madre de alguém ali, naquele ano, e que ia me dar frutos, né? Eu estaria grávida no próximo ano, nesse ano que se iniciava. E foi em 2006 eu engravidei, só que aí eu não contei pra ninguém. Eu fiquei sozinha, segurando aquela gravidez em oração, fiquei quietinha, falei com o Geraldo, olha, nós não vamos contar pra ninguém. Quando tiver com 3 meses, a gente fizer o ultrassom, a gente conta. Ele falou, tá bom. E eu orando, toda hora que eu passava lá o papel, eu falava, eu tinha que olhar para ver se não tinha sangue. Era o trauma que eu tinha, era do sangue. E eu fui pedindo ao Senhor, segura esse bebê. Eu não vou aguentar outra perda. Eu falei, Senhor, me ajuda. E aí com 3 meses nós fizemos e eu fui contar pro meu pastor. Cheguei e contei pro meu pastor começou a rir. Ele falou assim, tem exatamente 5 meses que as mulheres estão orando para você engravidar. Elas estão jejuando e orando para você engravidar. E elas estão orando já há 5 meses. Você tá grávida de quanto? Eu falei, de 3. Ele falou, amém, vou contar para elas. E ali eu fiquei muito agradecida por aquelas mulheres, né, que oraram por mim, buscaram o Senhor pela minha vida. Em 2000
2007 nasce Esther. 2008 veio a Débora. Aí o meu marido disse: chega, 2 menininhas tá bom demais, tá ótimo, a economia tá uma maravilha, não quero mais. Aí eu um dia dentro de casa com uma amiga, ela falou: ô João, eu tô aqui conversando com uma profeta, ela falou que te viu. Falei: quê? Me viu? Como assim? Aonde que ela mora? Ela mora no Brasil, ela tá falando que ela tá orando lá e te viu. Aí eu falei: não, me dá o telefone que agora eu fiquei interessada. Peguei o telefone, a profeta falou assim: oi pastora, tudo bem? Acabei de ver a senhora. Eu falei: como assim? A senhora não me conhece? Ela falou: irmã, tô te vendo com um varão nos braços. Eu falei: irmã, a senhora deve estar vendo outra pessoa, que meu marido disse que não quer mais. Ela falou: Deus vai mudar o coração dele, porque esse varão precisa nascer. Eu fui e falei: sério? Ela falou: sério. Aí o Daniel tá lá assim. Quando foi 2010, eu fiz um teste que estava atrasado. Eu fiz um teste, falei: meu Deus, ele falou que não pode e tal. Aí eu falei: tá atrasada. Eu fiz sozinha no banheiro, deu positivo. Eu falei: Jesus, deu positivo, e agora? Eu tinha aula de piano, fui pra igreja tomar aula de piano. Cheguei lá, tinha que me matar, eu engravidei. Aí a Litinha começou a dar gargalhada, assim, de tombar pra trás e rodar a cadeira dela, assim. Eu falei: eu chego chorando e você fica rindo? Ela falou assim: Júnia, tem 1 milhão de mulheres dentro da minha igreja doida pra engravidar. E não pode, você chorando porque engravidou. Ah, minha irmã, senta aí, vamos conversar. E eu falei: como é que eu cheguei? Ele falou: você chegando em casa, você fala com ele assim: senta. Sentou? Tô grávida. E acabou. Aí eu falei: não vai funcionar. Aí falei com ele, falei com o Geraldo. Geraldo na hora não falou nada, ficou com raiva de mim, acho que uns 2 dias. Aí depois de 2 dias ele chegou pra mim e falou assim: levanta a blusa aí. Ele: levanta a blusa aí. Ele botou: pai, o senhor me deu condição de criar 2, agora o senhor vai me dar a condição para criar esse aqui, que eu tenho certeza que é um varão vindo. Senhor, em nome de Jesus, me abençoe e abençoe meu ventre. E mal sabia ele o que viria depois. Daniel nasceu dia 5 de abril de 2011. Um menino lindo, perfeito. Porém, quando acabou o parto, eu fiquei de pé. Eu não senti líquido descer. Normalmente, quando você tem um parto normal, o bebê sai, você levanta e elas colocam as toalhas e toda a sua água sai depois da retirada da placenta. Eu sei isso porque eu tive meus 3 partos normal e as 2 foram assim. E quando eu cheguei, a água não desceu. E as mulheres olhou: uai, não desceu. Ela: você quer ir no banheiro ainda? Eu falei: quero. Aí fui no banheiro e tô assim: meu Deus, que coisa estranha. Mas tudo bem. Falei com o Geraldo: pode ir embora pra casa. Tinha as meninas ainda de fralda, né, pequena. Aí eu falei: vai pra casa. Eu vou passar a noite no hospital, eu vou dormir, eu vou deixar o Daniel com o pessoal lá. Pode ficar tranquilo, nós estamos bem. Passei febre, bati queixo. Falei: gente, eu nunca senti isso. Enfim, me deram alta depois. Peguei Daniel e fui pra casa. No 10º dia, a minha barriga tava como se eu tivesse uma grávida de 8 meses. Eu deitei pra dar mamar. Eu não queria conversar com ninguém. Minha mãe achou que eu tava com depressão pós-parto. E falei: não, mãe, eu simplesmente não quero nada. Eu só quero ficar aqui. Me dá ele que eu vou dar pra amamentar. Aí eu dei mamar. No que eu dei mamar, toda mãe sabe que o útero contrai quando a gente tá nos primeiros dias. O útero contrai quando a gente dá mamar. Meu útero contraiu e de repente saiu parecendo uma outra cabeça. Eu botei a mão, quando eu fiz assim, minha mão cheia de sangue. Eu gritei minha mãe, falei com meu pai: fica com o Daniel pra mim. Que eu fui no banheiro. Irmãs, foi caindo, parecendo um monte de pedaço de fígado no chão e não parava de cair. Ficava aquele monte de fígado. Eu tive um aborto quando você tem superabundância de sangue, como que eles chamam? É uma hemorragia, colocando tudo aquilo pra fora. A ambulância veio e me buscou, levou pro hospital. Chegou no hospital, eles injetaram um comprimido lá pra dentro e falou: volta com ela pra casa que o sangramento vai parar. Ela só tá tendo sangramento pós-parto. Eu voltei pra casa, tive uma noite horrível. Só que Geraldo dormia com as meninas pra mim poder descansar. Eu só ficava com o Daniel. E aquela noite eu passei a noite inteira no vaso. E tudo caindo, tudo lá dentro caindo e caindo e caindo e caindo. Eu falei: meu Deus, eu vou morrer aqui no vaso. Aí eu cheguei de manhã, eu não tinha força para levantar da cadeira. Geraldo olhou para mim, falou: bota uma roupa agora, vou te levar pro hospital, você tá branca igual a parede. Cheguei no hospital, eles me internaram e ali foi um processo de sangramento, até que o sangue deu uma parada. Aí o sangue deu uma parada, eu falei: parou, eu posso ir embora? Eu tenho que ir embora. Falei com ela: eu tô com um neném de
10 dias, eu tô doida pra ver ele, meu peito parece que vai explodir. Ela falou, mas você sabe que você não pode dar mamar agora? Eu falei, sei, mas pelo amor de Deus, me manda pra casa, eu tô com um bebê de 10 dias. Aí a mulher falou, então tá, vou assinar seus papéis. Eu falei pra irmã que tava comigo, sempre tava uma irmã comigo. Eu falava, irmã, pega pra mim aquela máquina de tirar leite ali. Eu vou tirar o leite e vai ficar tudo bem. E eu vou embora pra casa, que eu tô doida pra abraçar mesmo. E eu tirei num peito, ela tirou no outro. Meu útero começou a contrair de novo. Comecei a ter hemorragia na cadeira onde eu tava. E começou a sair. Eu tive uma outra hemorragia. E o sangue não parava. Aquilo que as mulheres me mandavam levantar, o sangue e os pedaços só caía. Caía tudo no chão, ia caindo. E eu achei, realmente, aquele momento, eu vi minha vida esvaindo por ali. Entrou médico, o Geraldo virou um bicho. Você não podia nem falar nada com ele. E ele chegou, chegou um médico com uma touca na cabeça, falou, eu preciso fazer um toque nele. Ele falou, você não encosta na minha mulher mais. Você vai levar ela pra mesa de cirurgia e você vai olhar o que é que a minha mulher tem. E ele gritava, você não vai mexer, tá? Ninguém encosta na minha mulher mais. Gente, aquele dia eu senti como a minha vida inteira estava indo embora por ali. Eu só peguei a blusa do Geraldo assim e falei, cuida dos meus, você me promete. Ele falou, você vai voltar. Eu falei, Geraldo, me promete que você vai cuidar dos meus. E aí eu fui para a sala de cirurgia. Eles rasparam meu útero e diz que depois eles batem parecendo uma colher. E dependendo do barulho que eles escutar, o lugar tá vazio. Só que na hora que chupou tudo, bater a colher, tava um barulho de coisa muito cheia. Aí eles falam, o que aconteceu? Irmãos, a placenta, a maioria da placenta agarrou no útero inteiro. Dizem eles que foi uma segunda placenta que o meu próprio corpo criou. Mas eu tenho certeza que largaram placenta dentro de mim. E aquela placenta agarrou na parede do útero. Irmãos, eu poderia sangrar até a morte, que aquilo não ia sair. A médica falou pra mim na frente do meu marido. Ela podia fazer o que ela quiser, plantasse bananeira. Ela não ia conseguir tirar aquela placenta de lá de dentro. Tivemos que cortar e tivemos que raspar. A grossura era tão grande que nós tivemos que abrir para tirar. O tamanho era imenso. Ela nunca ia conseguir botar para fora sozinha. Ou seja, eu estava a ponto de entrar em óbito e o Senhor não permitiu. Eles tiraram. Eu voltei para casa depois do 5º dia. Tive que tomar umas 3 a 4 bolsas de sangue. É a coisa mais incrível do mundo, é você tomar sangue. É algo que parece nojento. Você vê aquele negócio entrando, mas o sangue é vida. Quando ele entra dentro de você, você é capaz de fazer umas 3 limpezas em menos de 1 hora. Para você ter noção da energia que você fica. Fora o calor que dá, você chega a pingar de tanto calor. E eu fui enchendo. Eles mandavam andar no corredor. Se eu tivesse tonta, voltava, tomava outro sangue. Tinha que andar. Enquanto eu não andasse reta e completamente bem, eu não podia parar de tomar sangue de tanto sangue que eu perdi. Voltei para casa, fui curtir meus filhos e tô aqui para a glória de Deus. Deus me livrou mais uma vez. Fui chamada para o ministério antes mesmo dos meus filhos nascer. Tô aqui para fazer diferença na vida das pessoas, para fazer valer a pena a vida e falar para você, Jesus existe sim. Ele é capaz de curar? Sim, ele é capaz de curar. Ele dá livramento? Oxe, muito livramento. Ele dá vitória? Ele faz milagre? Sure. E faz. Basta você confiar. Basta você crer. Eu quero ler o versículo que é o versículo da minha vida. Jeremias 29:11. Diz assim, porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Esse é o Deus que eu conheço. Um Deus que às vezes você para e fala assim, quanto sofrimento? Será que Deus está nisso? Tá, mas Ele não é um Deus que quer sofrimento para você. Ele quer o bem. Os planos dele é pro nosso bem. E os planos dele são melhor do que o nosso. Amém? Esse é o meu favorito, Carlinha. Minha filha fez pra mim. E eu guardo. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês e que o meu testemunho possa ter edificado alguém. Em nome de Jesus. Em 2000, eu casei com o mais lindo da face da terra, chamado Geraldo. Vocês perceberam que na hora que ela falou assim, que hoje ele tem muitos motivos para sorrir, ela, para quem que ela olhou? Mas é o Fenai. Mas, amados, eu quero assim fechar esse testemunho da minha esposa. A Bíblia diz uma palavra muito séria quando a quem honra, honra. E se eu tô aqui hoje,
primeira pessoa é Deus. Se eu estou aqui hoje sendo pastor e cuidando de ovelhas, primeiro por causa do Senhor, chamado dele. Segundo, por causa da minha esposa. Eu não tenho como esquecer disso, porque foi onde eu fui passado pela prova, pela peneira. Quando eu e minha esposa ficamos 3 meses sozinhos numa igreja, pastoreando, sozinho para as cadeiras. E todas as pessoas que estavam naquela igreja nos abandonaram, nos deixaram. E ela, como a mulher de Jó, não me abandonou, não me deixou. E eu lembro dos 3 meses, eu montava a igreja, o som da igreja, a Esther e a Débora sentadinha, pequenininhas as duas, e a minha esposa chorando de tristeza, porque a mulher é parte frágil da história, por isso que o homem tem que proteger e cuidar da esposa. E eu fazia o louvor, eu fazia o ofertório, eu pregava para as cadeiras de coração, nenhuma convertia, ou cadeirada dura aquela. Fazia Santa Ceia, minha esposa não conseguia tomar, porque é de tristeza. Todos os meus amigos, pastores e amigos diziam, fecha a igreja, acaba com ela. Eu falava, não, a igreja não é minha, só sou mordomo dela, só sou servo. E a única pessoa que não me abandonou e não me deixou durante esses 3 meses foi minha esposa. Então eu louvo a Deus pela vida dela e eu, de fato, sou privilegiado de ser casado com ela, porque, de fato, não fui eu que escolhi, foi o Senhor que escolheu. E a dica no telhado. E a dica que eu deixo para os jovens aí, sobe o telhado. Vai pro terraço orar. Varão, varal, sobe pro terraço. Porque a gente tem que, sabe, a Bíblia diz que a gente tem que buscar o Senhor. Então busque a Deus em todas as áreas da sua vida. E a Bíblia diz que o mais Ele fará. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse testemunho. Particularmente estou muito feliz de ser relembrado desses fatos tão importantes na vida da minha esposa e da minha vida. E eu quero te agradecer, Deus, por esses mais de 25 anos na tua presença, por esses mais de 25 anos sendo bombardeados por mísseis do inimigo, mas escondidos debaixo das tuas asas. E nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oro agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém.